De acordo com o geocentrismo, como você sabe, em vez de a Terra e os demais planetas do Sistema Solar girarem ao redor do Sol, conforme dito o modelo heliocêntrico, nosso mundo estaria no centro do universo e todos os astros que existem nele é que girariam em torno de nós. Na verdade, o geocentrismo foi o primeiro modelo cosmológico a ser desenvolvido. Durante a antiguidade, quase ninguém se opunha a essa ideia. Quem começou a discordar dessa história de a Terra ser o centro de tudo foi o grego Aristarco de Samos. E foi graças a Copérnico que o heliocentrismo começou a se popularizar depois de dividir opiniões junto à comunidade científica e à igreja no século XVI e causar muita confusão. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Este vídeo mudará sua percepção sobre o universo. Impressão. Entretanto, quando nós encontrarmos aqui na Terra, perambulando pela imensidão de sua superfície, a verdade é que não existem motivos para pensar que o nosso planeta está se movendo ao redor do Sol. Ou você vai dizer que sente o nosso mundo girando. A não ser que você tenha bebido umas e outras, hein? Da mesma forma, quando olhamos para cima, será que é tão difícil imaginar que são as coisas que vemos no céu que estão se mexendo em vez de nós? Sob esse ponto de vista, o geocentrismo não parece tão incoerente assim. Tanto que, acredite, ainda existem defensores fervorosos dessa teoria. Por que o geocentrismo não se sustenta? De acordo com o pessoal do site ESC, existem várias maneiras de demonstrar que o heliocentrismo faz muito mais sentido do que o modelo anterior. Segundo o site, diversos fenômenos físicos deixam claro que a teoria geocêntrica está repleta de furos, e basta observar o pêndulo de Foucault, que oscila como se a Terra estivesse girando sobre ele. Seu movimento corresponde à trajetória dos astros que vemos no céu. Pêndulo de Foucault. Além disso, só temos que fazer como Copérnico fez lá no século XVI, ou seja, examinar a maneira como os planetas se comportam. Se a Terra estivesse no centro do Sistema Solar, as órbitas dos nossos vizinhos seriam pra lá de malucas. Sem falar que, assumindo que a Terra se encontra no centro do universo, de onde viria a força responsável por manter não só todos os planetas girando ao nosso redor, mas astros incrivelmente grandes como o Sol também. Por outro lado, com o Sol no Sistema Solar, tudo faz mais sentido, e as órbitas dos demais planetas, incluindo o nosso, se tornam elípticas. Como se observar com os nossos próprios olhos ou telescópios fosse pouco. Isaac Newton, 1 século e meio após Copérnico descrever o modelo heliocêntrico, comprovou tudo que o polonês havia proposto. Leis de Newton. Você deve se lembrar de ter estudado sobre as leis de Newton. Basicamente, a primeira delas, a do princípio da inércia, dita que um objeto estacionário permanecerá dessa forma até que uma força seja aplicada sobre ele e o tire desse estado. A lei também determina que se um objeto se encontra em movimento, ele continuará se movendo da mesma direção e velocidade, até que uma força seja aplicada sobre ele. A segunda lei, a do princípio fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração é produzida quando uma força atua sobre uma massa, e que quanto maior for a massa de um objeto, maior será a força necessária para acelerá-lo. Por último, a terceira lei, a do princípio da ação e reação, determina que para toda ação há uma reação, e essa reação é de igual magnitude, mas aplicada no sentido oposto da ação. Newton ainda formulou a lei da gravitação universal, que estipula que entre dois ou mais corpos sempre existirá uma força da atração, a famosa gravidade, que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias, e sempre dirigida na direção e no sentido dos seus centros. E o modelo heliocêntrico? As leis de Newton permitem que a porção de fenômenos astrofísicos sejam explicados, como as trajetórias de cometas, a existência de mares, a precedência de equinócios e a razão de as órbitas dos planetas serem de forma que são. As leis também explicam a razão de os gases quentes das estrelas se manterem juntos a elas em vez de se dissiparem pelo universo, e de os planetas permanecerem em suas órbitas. Além disso, elas esclarecem o motivo de não sentirmos de forma direta a Terra se movimentando. Mas como? Segundo o pessoal do site, posição e velocidade são ideias completamente subjetivas. Isso significa que, fisicamente falando, não existem formas de determinar onde nos encontramos, ou a velocidade com a qual nos deslocamos através de qualquer tipo de experimento. O pessoal do site explicou que, evidentemente, podemos ver outros corpos passando por nós quando estamos nos deslocando, mas mesmo assim, só podemos medir a nossa velocidade relativa com respeito a esses objetos. Por outro lado, a aceleração não é subjetiva e pode ser facilmente medida. Assim,
Apesar de não sermos capazes de sentir que a Terra está se movendo, ela não só está se movendo, como faz isso em círculos, e viajar em círculos requer aceleração. Sabe o impulso que sentimos quando aumentamos a velocidade ou freamos o carro, ou ainda quando dobramos uma esquina ou começamos a rodopiar? Então, essa é a aceleração. Marés. A ocorrência das marés também serve para apoiar o modelo heliocêntrico, pois se a Terra estivesse completamente parada no espaço e não existisse aceleração, nós não teríamos as marés lunares e as solares. Começando pelo Sol. Como o nosso planeta tem um formato relativamente esférico, sempre haverá uma faixa da Terra que ficará cerca de 6,4 mil quilômetros mais próxima da nossa estrela e girando um pouco mais devagar do que os polos. Sendo assim, o Sol exerce mais atração nas regiões cobertas por massas oceânicas que ficam nessa faixa do planeta, gerando a maré alta. Ao mesmo tempo, as áreas que se encontram na face oposta sofrem a maré baixa. O mesmo acontece entre a Lua e a Terra, resultando em marés ainda mais intensas. Contudo, no que diz a respeito à percepção do movimento, apesar de o nosso planeta não se mover tanto como o satélite, os pequenos círculos realizados pela Terra servem para contrabalançar os grandes círculos feitos pela Lua. Por sua vez, o movimento do satélite gera uma força centrífuga, forte o suficiente para equilibrar a força da atração proveniente do nosso planeta, e os pequenos círculos realizados pela Terra compensam a atração que a Lua exerce sobre nós. De acordo com o site ESC, se o modelo geocêntrico estivesse correto, os cientistas teriam que dar um jeito de encontrar formas mirabolantes de explicar o motivo de as leis universais de Newton funcionarem perfeitamente aqui na Terra, mas não no resto do universo. Além disso, nós teríamos apenas uma única maré lunar e solar ao dia, em vez de duas. Mas e você? Gostou do vídeo de hoje? Deixe a sua opinião pra gente aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.